Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é maravilhosa. Quem subirá ao monte do Senhor? Uma teologia bíblica do livro de Levítico. Essa obra é a melhor obra sobre uma teologia bíblica de Levítico. Raríssimamente, eu nunca vi uma exposição bíblica de Levítico. Eu estou com 34 anos de idade, sou nascido e criado na Assembleia de Deus, tá? Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e eu nunca ouvi, uma exposição de Levítico. Até porque o pentecostal e não prega expositivamente, não é comum. Não é comum. Os pentecostais, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, né? Os pentecostais pregam mais tematicamente, tá? Isso é cultura. Isso é cultura. No meio reformado é comum você ouvir exposições de Levítico, mas para pentecostal não. Então esse livro aqui, o Michael Morales, tá? Muita gente lê Michael, mas é Michael, tá? Tem aqui o L, mas deixa eu ver aqui se tem um. Não tem o nome dele completo. Tem um L, Michael é o sobrenome, Michael Morales. Daqui a pouco eu vou mostrar o currículo dele, que é muito bom. Então ele vai pegar o livro de Levítico e vai falar que Levítico é o centro do Pentateuco. Porque ali está o culto, ali está os sacrifícios, ali está a forma que Deus queria que o povo adorasse. Vai falar do tabernáculo que foi construído, que era a habitação de Deus, era a morada de Deus. E tem mais, o tabernáculo, quando você estuda sobre ele, tudo aquilo que foi feito no tabernáculo, que Moisés recebeu no monte, e Deus falou: Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei. As peças que eram caras, né? O ouro, as cortinas que eram também refinadas, era para receber ali um rei, uma presença real. O tabernáculo era um palácio. E quem habitava ali? Deus. Então ele vai descortinando o livro de Levítico, falando que é o centro do Pentateuco, e ele vai desembocar no Novo Testamento, lá em Apocalipse, sobre a habitação de Deus. Deus sempre preparou um lugar para fixar a sua tenda. E isso é simbólico, né? E aponta para o Novo Testamento, que você olha para Canaã celestial, Jerusalém celestial, nós iremos habitar com o Senhor para todo sempre, tá? Assim como o Éden, ele fala do Éden, é um livro maravilhoso, maravilhoso, tá? Então aqui você pega o Salmo 24, né? Tem essa pergunta, e o Salmo 15 também ele trabalha, que é uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E aqui essa pergunta que o salmista faz, tanto no Salmo 24 como no Salmo 15, se refere, queridos, à subida do povo para as principais festas em Jerusalém, naquela época, né? E aonde ficava o templo? O lugar da habitação de Deus, o monte de Deus, em Sião. Foi nesse monte que Salomão construiu o templo. Então, é maravilhoso. O Michael Morales, ele é professor de estudos bíblicos no Seminário Teológico Presbiteriano de Greenville, Taylors, Carolina do Sul. E anteriormente ele foi reitor e professor de Antigo Testamento no Reformation Bible College, em Sanford, Flórida. Então ele é presbiteriano, tá? Presbiteriano e erudito em Antigo Testamento. Aqui, ó. Aqui eu vou ter que ler. Eu não costumo ler o início assim da capa as informações da capa, né? Do vídeo, ou melhor, do livro, né?
do livro. Mas esse aqui eu vou ler porque é interessante. Ele fala aqui, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24:3. De muitas maneiras, essa é a questão fundamental do culto de Israel no Antigo Testamento e de fato da própria vida. Como as criaturas feitas de pó podem se tornar membros da casa de Deus para sempre. A questão de subir o monte de Deus para habitar com ele, provavelmente, foi recitada pelos peregrinos ao se aproximarem do templo no Monte Sião, durante os festivais anuais. Essa liturgia de entrada funciona como uma corrente oculta em todo o Pentateuco e está no cerne de seu livro central, Levítico. Sua preocupação dominante, assim como a do resto da Bíblia, é a maneira pela qual a humanidade pode habitar com Deus. A esperança mais profunda de Israel não era apenas uma questão litúrgica, mas uma busca histórica. Sob o pacto mosaico, o caminho foi aberto por Deus através do culto levítico, do tabernáculo e do templo posterior, seu sacerdócio e rituais. Aí coloca aqui, ó, continua, que na outra página aqui, ó. O advento de Cristo abriria um caminho novo e vivo para a casa de Deus. De fato, esse era o objetivo dele ao levar nossa humanidade sobre si mesmo, seu sofrimento, sua ressurreição e ascensão. Neste volume estimulante, Michael Morales explora o contexto narrativo, a estrutura literária e a teologia de Levítico. Ele segue seu movimento dramático, examina o culto do tabernáculo e o dia da expiação, e acompanha o desenvolvimento do tabernáculo do Sinai até o templo de Sião, e do terrestre ao celestial Monte Sião, no Novo Testamento. Ele mostra como a vida com Deus, na casa de Deus, era o objetivo original da criação, do cosmos, e se tornou o objetivo da redenção e da nova criação. Abordando questões-chave da teologia bíblica, os trabalhos que incluem novos estudos em teologia bíblica são tentativas criativas para ajudar os cristãos a entender melhor suas Bíblias. Top, né? Vamos correr aqui para o sumário. Então aqui você já entendeu qual é o tema do livro. Essa obra é nova, né? Porque foi lançada ano passado, 2022. Um ano. Aqui você tem um sumário, você tem um prólogo que é maravilhoso, que eu estou lendo esse livro, né? Ele vai falar sobre a glória da casa de Deus, o candelabro e a mesa da proposição. Top, eu vou ler para vocês aqui. Aí tem aí o capítulo 1, Levítico dentro do Pentateuco. Uma estrutura teológica, você tem a introdução, a estrutura do Pentateuco, a conclusão. Depois você tem aqui, ó, Ansiando pelo Éden. Gênesis, o contexto narrativo de Levítico. Porque tudo, Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio, tá? O centro é Levítico. Essa é a abordagem dele. Ó, criados para habitar na casa de Deus, o prólogo do Pentateuco. Lembrando que o Éden é um templo, tá? Onde Deus criara para ter comunhão com o homem, e o pecado o excomungou. Aprofundando o exílio na presença de Deus, o enredo do Pentateuco. Aí você tem um discurso, teologia cultica da história primeva. Voltando ao Éden, capítulo 3, o Êxodo, o contexto narrativo de Levítico. Aí você tem aqui, ó, redimidos pelas águas, levados ao monte de Deus, tabernáculo, vida com Deus. Conclusão, ele resume o livro de Êxodo. Capítulo 4, aproximando-se da casa de Deus, o movimento dramático de Levítico, capítulo 1, versículo 10. Aqui você tem um drama narrativo, Levítico de 1 a 10, e entendendo o culto sacrificial, que é Levítico, do capítulo 1 a 8. Para você que quer pregar em Levítico, principalmente em exposições da ceia do Senhor, é maravilhoso. É um livro que ninguém prega, né? Tem livros da Bíblia que são esquecidos, infelizmente. 5, capítulo 5, purificando a casa de Deus.
o movimento dramático de Levítico, capítulo 11 a 16. Você tem a introdução, o drama narrativo de Levítico, de 11 a 16, entendendo as leis a respeito de limpo e imundo, Levítico de 11 a 15, Levítico 16, esse capítulo é maravilhoso. O dia da expiação. Excurso, a queda de Adão, o pecado. O que tem a ver o pecado com Levítico 16? Tem tudo a ver, ele faz esse link. O cara é extraordinário. Capítulo 6. Encontrando-se com Deus na casa de Deus. O movimento dramático de Levítico 17, capítulo 17 ao 27. Introdução. O simbolismo do candelabro e do pão da proposição. Isso aqui é fera. Meu Deus do céu. O movimento dramático de Levítico 17 a 25. Entendendo o chamado de Israel à santidade. Levítico 17 a 22. Capítulo 7. Estabelecendo a casa terrena de Deus. Do tabernáculo no Sinai ao templo em Sião. Introdução. Sião, o monte de Deus como herança de Israel. Exílio e restauração. Conclusão. O escritor da carta aos Hebreus vai falar, né? Lá no capítulo 12, sobre o monte Sião, que é um símbolo ali da igreja. É o símbolo da igreja. Eu estou expondo a carta aos Hebreus, né? Nós iniciamos o capítulo 11 e vamos chegar lá no capítulo 12. E o último capítulo você tem aqui, ó, entrando na morada celestial de Deus, do monte Sião terreno ao celestial. Introdução. A ascensão da humanidade de Cristo, a descida do Espírito de Cristo e conclusão. Você tem bibliografia e o índice de escritores. O total de páginas é um livro que dá para você ler numa sentada, tá? Você tem aqui 319 páginas. Tá? Então é um livro pequeno. Ele só é grande, né? É pequeno porque é grande. Se ele fosse menor, teria mais páginas. Aí tem espaços aqui para você fazer, ó, anotações, ó. Tem livros que não tem espaço nenhum, né? Mas isso aqui tem. Vamos lá. O prólogo aqui é maravilhoso. O prólogo é tudo aquilo que ele vai falar no decorrer dos capítulos. Aí você tem, ó, a glória da casa de Deus, o candelabro e a mesa da proposição. Aí ele vai citar aqui uma frase do Abraham Joshua Heschel, um rabino que foi famoso, muito conhecido, esse camarada judeu. E ele falou assim, perguntaram para ele, o que é o sábado? Aí ele falou, sábado é uma subida ao cume. Sábado é uma subida de adoração, para adorar o Senhor e louvá-lo. Aí ele começa falando das instruções que Deus deu a Moisés para fazer o candelabro. Também as instruções a Arão. Tá? Aqui está em Números capítulo 8, de 1 a 4, que eu não vou ler. Aqui ele cita o comentário do Gordon Erham, que eu não tenho essa obra ainda. O comentário exegético levítico, tá? Que é maravilhoso, um dos melhores do mundo. Ele vai citar bastante aqui o Erham. Nós temos poucos livros sobre Levítico, né? Poucos livros sobre Levítico. Em português. Em português. Lá fora você deve ter vários. As instruções para fazer o candelabro do santo lugar do tabernáculo descreve o candelabro como uma amendoeira estilizada, feita de ouro puro e tendo um galho central com 3 ramos de cada lado, todos feitos conforme o modelo que foi mostrado a Moisés do monte de Deus. Yahvé dá a Arão, o sumo sacerdote de Israel, o dever particular de cuidar do candelabro. Aí você tem, tá? Em seu comentário sobre essa passagem, Gordon Erham observa que o texto é insistente sobre um ponto em particular, ou seja, o dever de Arão de direcionar 7 lâmpadas do menorá para a frente, assegurando que elas forneçam luz na frente do candelabro, porque tamanha ênfase sobre esse dever curioso de assegurar que as lâmpadas reflitam a sua luz defronte do candelabro. Ele continua. Ele explica que o significado dessa ação torna-se aparente quando
a disposição do tabernáculo é levada em consideração. Aí ele fala aqui, o Gordon erra. Se a luz lançasse o seu facho para a frente, esse foco de luz cairia sobre a mesa dos pães da proposição, sobre a qual 12 pães. E os 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. E esses pães eram enfileirados. Está em Levítico 24, versículos 5 a 9. Luz e fogo representam a presença doadora de vida e a bênção de Deus, por exemplo. Êxodo 13, 21 e 22. Assim Arão deveria organizar as lâmpadas, de modo que a luz delas sempre iluminasse os pães da proposição. Visualmente, esta organização representava a intenção de Deus de que o seu povo deveria viver continuamente na sua presença e usufruir da bênção mediada pelos sacerdotes, pelos seus sacerdotes. Aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, porque se você vai pregar sobre isso, você pega o livro de Hebreus, tá? Que o Jesus é o sumo sacerdote. Porque você tinha um candelabro e você tinha a mesa da proposição, né? Aí você tinha os sacerdotes que mediavam. Eram os sacerdotes que levavam as ofertas do povo até Deus. Hoje, quem é o nosso sacerdote? Hoje é Cristo. Tá? Cristo é tanto o candelabro, o amenorá, que nos ilumina, que ilumina. Jesus falou que ele é a luz do mundo. E ele nos ilumina, assim como o candelabro, as lâmpadas do candelabro estavam, né, a luz das suas lâmpadas estavam sobre a mesa, né, aclarando a mesa dos pães, e aqueles 12 pães representam as 12 tribos de Israel, assim está Cristo, que é a nossa luz, que é a luz do mundo, brilhando, raiando os fachos da sua glória sobre a sua igreja. Olha que aplicação maravilhosa. Isso aqui já dá uma pregação. Aí ele continua. O Erham enfatiza adicionalmente que esse dever sacerdotal simboliza que a bênção levítica, ou a bênção araônica, né, em Números capítulo 6, do 23 a 27, afirma verbalmente. Aí você tem aqui a bênção. Tá? Ele continua falando sobre a questão do candelabro, as mesas, ou a mesa dos pães da proposição. É maravilhoso. Ai, ai. Ó. Em segundo lugar, a importância do candelabro deve ser entendida em conjunto com aquela do pão da proposição, formando uma figura simbólica. Assim como a luz da face de Deus na bênção levítica de número 6 é lançada sobre o povo dele. De fato, a organização das lâmpadas voltadas para a frente é parte integral das instruções para a confecção do candelabro, estreitamente ligada ao significado do candelabro. Isso para não mencionar que essas instruções vêm imediatamente depois da ordem: coloque o pão da presença diante de mim para sempre. E o pão representava o povo, né, de Israel, as 12 tribos. Desse modo, as instruções a Arão requerem que o leitor fique consciente da posição do pão, da proposição diante do candelabro no lugar santo, de acordo com Êxodo 26, 35 e 40, 24. A mesa de ouro com os 12 pães estava colocada do lado norte do lugar santo, e o candelabro de ouro de 7 hastes ficava exatamente em frente a ela, no lado sul. O tabernáculo em si ficava de frente para o leste. Em suma, a luz do candelabro representa a presença de Deus, doadora de vida, a sua bendita glória, enquanto os 12 pães representam as 12 tribos de Israel. O papel de Arão de regularmente organizar as lâmpadas, de modo que elas brilhassem sobre os pães. Então, a glória de Deus brilhando sobre o povo, esse era o simbolismo. Resume o papel e a função do sacerdócio de mediar entre Deus e o seu povo. Quem é hoje o nosso sacerdote? É Cristo. Então veja a ligação. Que dá umas mensagens, meu irmão. Meu Deus do céu. Resumindo, posso dizer que essas referências em Números
resumem o papel do culto para o relacionamento de Israel com Deus, conforme ele está relacionado à aliança. Por isso que para ele, aqui o Michael Morales, e de fato é verdade, Levítico é o livro central, porque tudo gira em torno dele, porque é ali que está as prescrições divinas para se cultuar a Deus. É em Levítico. Se não entender Levítico, você não entende o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Portanto, a organização do santo lugar, do tabernáculo, representava o ideal de Israel, aquecendo-se à luz da presença divina na casa de Deus, habitando no fogo da sua glória. Como iremos entender nos próximos capítulos, esse simbolismo cultual descrevia particularmente o dia de sábado. Isso aqui é maravilhoso. Que era quando Israel entrava na presença renovadora de Yahvé por meio do caminho levítico, que ele abriu para eles. Um antegosto da vida na consumação da história. Ele vai explicar isso. Tá? Aí ele vai trabalhando. Tá? Aí ele vai citar vários textos que falam da morada de Deus, tá? No Antigo Testamento. E essa morada, nós sabemos que é a Canaã celestial, é a morada eterna. No Antigo Testamento você tem a promessa. No Novo também, porque nós estamos aguardando ele voltar. E quando ele voltar, todas as promessas que foram feitas lá nos Salmos, aqui em Zacarias, em Isaías, sobre a morada de Deus com seu povo, irá se cumprir. Irá se cumprir. Inclusive, lá em Apocalipse 21, 3, ele vai citar aqui, ó, diz assim, ó: e eu ouvi uma alta voz dos céus dizendo: veja, o tabernáculo de Deus está com a humanidade, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele, e será o Deus deles. Aqui está falando do objetivo final de Deus, de habitar para sempre com o seu povo. Tá? Aí ele conclui aqui, aí ele começa a trabalhar os capítulos. O capítulo 1, Levítico dentro do Pentateuco, uma estrutura teológica. Eu vou pular aqui, ó, vou para o capítulo final aqui, ó. Capítulo 200, melhor. Cadê que capítulo é? Capítulo 8. Ó. Entrando na morada celestial de Deus, do monte Sião terreno ao celestial. Tá? Ele começa com a introdução maravilhosa, onde ele vai fazer a aplicação. Qual é hoje a morada de Deus? Não é um templo físico, não é um tabernáculo, tá? É Cristo. É Cristo. Ele vai falar aqui, ó, na página 250, a ascensão da humanidade de Cristo. Ele vai falar aqui, ó. Aí ele vem, a encarnação, a nova habitação de Deus. E essa habitação é definitiva. Aí ele vai falar aqui, ó, no prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, lemos que o Logos, que é a palavra, né, que é Cristo, se tornou carne e tabernaculou. A palavra, as nossas traduções, traz a expressão habitou. Mas não é errado essa tradução, mas o certo seria tabernaculou, que essa ideia conecta ao tabernáculo do deserto, que é a palavra grega skenosen, tá? Morar, habitar, residir de maneira permanente. Então o verbo se tornou carne, tabernaculou, habitou, skenosen, entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, que é a palavra grega monogenos, do Pai cheio de graça e de verdade. Havendo tomado nossa humanidade sobre si, o Filho tornou-se um novo tabernáculo. Tá? Não só o novo, mas o definitivo. Né? A presença de Deus na terra revestida de carne. Carne, ossos, cabelo, barba. Ele é, em si mesmo, tudo o que o templo significava. A morada de Deus e o caminho para essa morada é Cristo Jesus. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque a morada agora sou eu. Não é mais um templo físico, não é mais um tabernáculo físico. Tudo aquilo apontava para Cristo.
Olha a conexão, tá? Inclusive Paulo fala em Colossenses 1,19 e o capítulo 2, versículo 9, que nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, o caráter dele, tudo. Tá? Você encontra em quem? Em Cristo, que é a nova habitação de Deus. Maravilha, né? Não sendo possível entender essa realidade sem ter o entendimento da natureza e do relacionamento essenciais do Filho com o Pai, o prólogo é enquadrado por essa manifestação, iniciando com o Verbo como a segunda pessoa do bendito ser de Deus, eternamente em relacionamento com Deus. O Pai, então, resumindo esse relacionamento, na conclusão, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 18, que diz assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, a palavra, né? Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. Tá? Deus o Pai. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a face de Deus. Jesus diz praticamente o mesmo em João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Este viu o Pai. Exatamente aqui é crucial ter em mente o propósito do Filho. Ele veio para levar a humanidade de volta para a presença de Deus, para o Éden. Lembra do Éden? Para entregar a revelação de Deus, para levar a nossa raça caída a contemplar Deus. No prólogo, nos é dado saber que essa finalidade para a humanidade, tanto dele quanto a nossa, é nada menos do que aquilo que ele, como Filho eterno, sempre desfrutou por meio da mais íntima união com Deus, o Pai. O lugar para onde ele nos levará é o lugar de onde ele veio, do seio, que é a palavra grega kolpon, do Pai. Vemos repetidamente que a ida final de Jesus ao Pai está ligada à sua vida anterior do Pai. Mais profundamente, o eterno papel do Filho na Trindade já havia sido o de mediador, como a vida que era a luz da humanidade, comunicando o Pai a Adão antes da sua queda, facilitando a comunhão com o Pai. Tá? Em alguns aspectos, a encarnação em si é o cumprimento do templo, visto que significa a união da humanidade com Deus. Encontramos aqui o desvelar do plano divino para a humanidade, nada menos que a mais completa união possível sem que haja um colapso na distinção de pessoas, assim como a encarnação une as duas naturezas sem destruir a distinção entre elas, ou seja, de fato, uma verdadeira comunhão. A encarnação provém do impele ao amor eternal, criação de Deus e para Deus. É essa a dinâmica do ser de Cristo. Duas naturezas, uma pessoa, que João busca comunicar posteriormente no seu primeiro capítulo, quando Jesus declara a Natanael: em verdade, digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A exata repetição de Gênesis 28:12. Com anjos de Deus subindo e descendo, que é aquela visão que Jacó teve, né? Leva o leitor à visão que Jacó teve de uma escada cujo topo alcançava os céus. Como visto anteriormente no capítulo sobre Gênesis, Deus estava ali, concedendo, mediante sua graça, a realidade daquilo que os construtores da Torre de Babel haviam buscado por meio da técnica, habilidade, acesso terreno à habitação celestial de Deus. Aí ele continua falando. É maravilhoso. No capítulo 8 ele conclui, né? Ele conclui com o Novo Testamento e vai até Apocalipse, onde essa realidade, a morada eterna de Deus, que é tanto a pessoa de Cristo, como também o lugar, que é a Nova Jerusalém, que é a Canaã celestial. Em Apocalipse, a Nova Jerusalém tem duas realidades. Ela é tanto uma cidade, é literal, tá? Onde nós iremos morar, como também é um símbolo da igreja. A Nova Jerusalém também é um símbolo da igreja. Então, gente, é um livro maravilhoso, como eu falei, é o melhor livro sobre a teologia bíblica de Levítico. Maravilhoso, a leitura é fácil de compreender, tá?
é top demais. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.